Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Estou retomando aqui a análise do livro As 15 Leis do Crescimento, de John Maxwell. E hoje eu vou falar um pouquinho a respeito da lei do elástico, que estabelece que o crescimento cessa quando você perde a atenção entre onde você está e onde você poderia estar. Realmente, um elástico só tem finalidade, só tem serventia quando ele está esticado. Porque quando ele está frouxo, ele não serve para muita coisa. Quando ele está esticado, você consegue prender algum objeto, você consegue arremessar algum objeto. Então, é esse o paralelo que John Maxwell procura fazer ao analisar aquilo que ele chama de lei do elástico. Vocês devem ter percebido uma mudança de cenário, né? Um som agradável de pássaros ao fundo, e isso se deve ao fato de que antigamente eu gravava os vídeos durante a madrugada. Mas agora, com 2 filhos pequenos em casa, eu precisei me readaptar e tenho utilizado as minhas manhãs, quando eu saio de casa para andar um pouquinho com a minha filha para fazer ela dormir, ela está dormindo aqui do lado, eu aproveito para gravar os meus vídeos das minhas redes sociais, né? Tanto o YouTube quanto o Instagram, basicamente. Então vamos lá. O John Maxwell inicia o capítulo que trata da lei do elástico falando a respeito de uma série de alongamentos que ele precisou fazer durante a sua trajetória profissional. Tá? Em especial, ele menciona aqui escolher o primeiro pastorado. Por que ele fala a respeito disso? Porque o pai dele era um superintendente distrital, um pastor super conhecido, já renomado, e em vez de seguir a trilha já aberta pelo pai, o John Maxwell preferiu seguir um caminho novo, do zero, partindo do zero, num local onde ninguém conhecia o seu pai. Tá, lógico que isso foi muito mais difícil para ele no começo, mas fez com que ele amadurecesse, que ele crescesse e que ele obtivesse um respeito por conta de toda a sua trajetória e não vivendo às custas do próprio pai. Então, esse foi o primeiro alongamento profissional que o John Maxwell precisou fazer. O segundo foi concentrar-se em ensinar liderança. Quando ele começou a sua trajetória no seu pastorado, ele sempre deu uma atenção muito especial para a questão da liderança. E ele era muito criticado por isso. Vários outros pastores religiosos não entendiam por que o John Maxwell resolveu falar sobre liderança. Só que isso chega a ser até engraçado, porque os maiores líderes da humanidade estão todos mencionados na Bíblia, a começar por Jesus Cristo. Então ele enfrentou isso e até hoje tem muita gente que ainda critica o John Maxwell pelo fato dele abordar a questão da liderança. Mas não tem jeito. Os pastores, os bispos, os padres, todos eles de uma forma ou de outra estão liderando pessoas. Então é fundamental realmente abordar essa questão. Então ele seguiu em frente, apesar de todas as críticas, e continua desempenhando com grande maestria esse papel de ensinar novas pessoas a se tornarem líderes. O terceiro alongamento profissional que ele precisou fazer foi aprender a se comunicar internacionalmente. E daí ele relata um episódio em que ele foi para o Japão ministrar uma palestra a respeito de liderança, e lá chegando estava a esposa e a filha dele, na época com 8 anos de idade, na plateia, assistindo, e a própria filhinha de 8 anos olhou para a mãe e falou: "Mãe, o papai não está bem hoje, né?" E realmente tinha sido um vexame. Ele foi para o Japão ministrar essa palestra e a sua comunicação com o tradutor, que fazia a ponte entre a plateia, estava péssima. Isso daí poderia servir de estímulo para ele nunca mais pensar em sair dos Estados Unidos para falar a respeito de liderança. Mas não, ele optou pelo caminho contrário. Ele resolveu, falou: se aqui eu tenho essa dificuldade, é aqui que eu vou pegar, vou me dedicar. E realmente depois ele acabou criando um órgão chamado equipe, com P mudo, que se tornou mundialmente conhecido por capacitar líderes em 175 países diferentes. Então tudo isso começou porque ele não se acomodou, ele não se acovardou, mas ele enfrentou aquela debilidade que ele tinha momentânea de se comunicar internacionalmente com pessoas de outros países, fortaleceu aquilo lá e acabou criando um projeto maravilhoso, significativo e reconhecido internacionalmente. O terceiro alongamento profissional que o John Maxwell precisou fazer foi, o quarto, melhor dizendo, mudar para um novo público.
John Maxwell é pastor, como eu já falei para vocês. Então, a princípio, tudo que ele escreve, tudo que ele fala, todas as suas palestras eram voltados para um público religioso. Só que com o passar do tempo, como essa questão relacionada à liderança se tornou forte do John Maxwell, o que aconteceu? Pessoas que não tinham vínculo religioso nenhum com a igreja que ele comandava, começaram a se interessar pelas suas palestras, empresários começaram a se interessar pelos seus livros, e no final das contas ele descobriu que 2/3 de todos os seus livros eram comercializados por livrarias não evangélicas. Então, isso daí no começo até deixou ele um pouco meio preocupado. Será que eu vou dar conta de continuar falando a respeito disso para um público que não é aquele específico que eu imaginava? E no final das contas ele acabou se adaptando super bem com isso daí e viu que consegue tirar de letra para falar para empresários, para qualquer tipo de público que não seja restrito à sua igreja. Então teve essa mudança também editorial, basicamente, a respeito da venda dos seus livros. A maior parte dos seus livros são comercializados por pessoas que não são ligadas à sua religião. Depois, o último alongamento, o quinto alongamento, é concentrar-se em construir um legado. E aí ele relata que ele já estava com 60 anos, prestes a se aposentar, quando recebeu uma nova proposta profissional, e os seus livros que estavam até então sendo comercializados por um editor passaram a ser comercializados por outro, e aquilo lá foi uma reviravolta na vida dele, e em vez dele começar a se dedicar a colher os frutos que ele havia plantado durante 6 décadas, ele se deu uma nova chance e começou a trabalhar incansavelmente de novo, e disse que isso daí foi fundamental para ele realmente construir um legado, deixar um legado assim que ele partir desse mundo. Então esses foram os 5 alongamentos que ele precisou passar do ponto de vista profissional para se fortalecer e se transformar em John Maxwell. Depois ele começa a falar, na segunda parte do capítulo, ele fala a respeito dos benefícios da atenção. E daí ele menciona que poucas pessoas querem ser esticadas. E é verdade, nós temos uma tendência muito ruim de permanecer na nossa zona de conforto. A gente não quer realmente ser esticado, é muito cômodo a gente ficar tranquilo na nossa zona de conforto. Só que se isso daí acontece, a gente fica estagnado. Você pode ter certeza que a gente não vai crescer. É fundamental a gente ser esticado e muitas vezes nós mesmos precisamos nos esticar. Não precisa vir uma pessoa de fora para puxar o elástico. A gente tem que fazer disso um hábito na nossa vida. Tá? Então, a primeira coisa que ele menciona é que poucas pessoas querem ser esticadas. Depois, conformar-se com a sua situação atual pode te levar à insatisfação. E é verdade, se você já está ali conformado com aquilo que você atingiu na sua vida, você não almeja crescer mais, você não tem mais sonhos, você não quer mais nada, isso daí vai com toda certeza te deixar insatisfeito. O terceiro benefício da atenção que ele menciona é que a expansão sempre começa de dentro para fora. E aqui tem uma frase que eu acho muito legal. Na verdade, ele menciona o seguinte, eu acabei de mencionar isso para vocês, ele diz: meça o que está fazendo em comparação ao que é capaz de fazer. Meça a si mesmo tendo o seu próprio eu como referência. Faça disso uma disputa. Então é aquilo que eu sempre digo, a gente tem que lutar todos os dias incansavelmente contra a gente mesmo. Depois disso, o outro benefício da atenção que ele menciona é o alongar-se sempre exigirá de você mudanças. Não tem jeito de você se esticar, de você se alongar, de você querer melhorar e permanecer no mesmo status quo. Não dá. E aqui também tem uma frase que eu acho muito legal, de um autor chamado Alan Cohen. Ele diz o seguinte: para crescer, você precisa estar disposto a permitir que o seu presente e o seu futuro
sejam completamente diferentes do seu passado. Afinal de contas, a sua história não é o seu destino. Forte isso, né? Muito legal. Estou tentando resumir aqui, tá? Porque os vídeos estavam ficando muito longos, com quase 40 minutos, e algumas pessoas pediram para eu ser um pouco mais breve. É isso que eu estou tentando fazer. Outro benefício da atenção é que estender-se vai diferenciá-lo dos outros. Aprimorar a si mesmo é o melhor meio de ajudar a sua equipe. Pessoas bem-sucedidas se diferenciam das outras porque iniciam as melhorias de que as outras pessoas necessitam. Quando você melhora, as outras pessoas ao seu redor se beneficiam. A excelência tem o potencial de se espalhar do mesmo modo que a mediocridade também o tem. Então nós precisamos realmente trabalhar em busca dessa excelência, em busca desse aperfeiçoamento, está sempre ali nos esticando, nos alongando, para que a gente consiga contaminar no bom sentido todas as pessoas que estejam ao nosso redor, tanto na nossa família, quanto no nosso ciclo de amizade, quanto no nosso trabalho. Tá? Isso é fundamental. Depois, o próximo benefício da atenção é que a expansão pode tornar-se um estilo de vida. A expansão pode tornar-se um estilo de vida. E aqui tem uma outra frase, eu estou lendo porque eu não memorizo todas as frases marcantes, então eu acho melhor seguir aqui ipsis literis o que esses autores renomados mencionam, para não deturpar um pouquinho. E aqui quem fala é o grande Peter Drucker, especialista em administração, conhecidíssimo internacionalmente. Ele diz que o maior inimigo do sucesso de amanhã é o sucesso de hoje. Olha que loucura, e é verdade. Quando você obtém um determinado sucesso, você tem uma tendência a se acomodar, a ficar tranquilo, paradão, afinal de contas já consegui isso. Olha que forte essa frase do Drucker. O maior inimigo do sucesso de amanhã é o sucesso de hoje. Ninguém causou um impacto significativo após ganhar o prêmio Nobel. Gente, isso é muito louco. Então, esse é mais um dos benefícios da atenção. A expansão pode tornar-se um estilo de vida. E, por fim, o último benefício é expandir-se, lhe dá uma dose de significado. E é verdade, eu vou resumir aqui esse tópico trazendo uma frase do grande Søren Kierkegaard, filósofo maravilhoso. Ele diz o seguinte: uma possibilidade é uma dica de Deus. Devemos segui-la. Essa possibilidade é Deus nos dando uma oportunidade de fazer a diferença. Quando aproveitamos, paramos de nos perguntar quem somos e começamos a nos perguntar no que poderemos nos tornar. Ei, grande Kierkegaard! Bom, gente, para finalizar esse capítulo que trata da lei do elástico, eu gostaria de trazer mais uma frase de um autor chamado W. Somerset Maugham. Diz o seguinte: somente uma pessoa medíocre já está no seu limite máximo. Gente, obrigado pela atenção. Vocês podem ver que eu consegui reduzir aí de uma média de 35 a 40 minutos para um vídeo de 14, 15 minutinhos. Eu espero que esse conteúdo tenha alguma utilidade na sua vida. E em breve eu retomo com mais um vídeo falando a respeito das 15 leis do crescimento do grande autor best-seller John Maxwell. Um beijo carinhoso no coração de todos vocês e até lá. Tchau, tchau. Obrigado.